Mais uma questão aí agora, galera, envolvendo potenciação. Uma questão bem bacana, bem elaborada, que diz o seguinte. Leia o texto a seguir para responder a questão. Qual que é a questão? O professor de didática de matemática da Universidade de Lisboa, João Pedro da Fonte, propõe o seguinte problema como atividade de investigação matemática na sala de aula. O número 729 pode ser escrito com uma potência de base 3. Para verificar, basta escrever uma tabela com as sucessivas potências de 3. Beleza? Então, galera, olha só pelo que eu lhe dei aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo 27, certo? E assim por diante. Eu vou colocar assim, por exemplo, o 3 elevado a 1, bem aqui, ó, que seria 3. Vamos organizar isso aqui, galera, só para a gente ver um padrão, ó. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado ao quadrado é 9, certo? 3 elevado ao cubo é 27, certo? 3 elevado à quarta potência, isso é 81. Beleza? Se eu continuasse 3 elevado a 5, isso seria 243. Isso aqui, galera, seria assim, ó, 3, agora, presta atenção aqui, ó. 3 elevado à sexta potência, o final do resultado é 9. Se eu continuar 3 elevado à sétima potência, por mais que eu tenha um número grande, mais o final desse número é 7. Da mesma forma vai acontecer quando eu tiver 3 elevado à oitava. Se eu continuar isso aqui, ó, você pode ter certeza que eu não preciso saber quem é o número, mas o final dele é 1. O final do número é 1. Beleza? Então, com isso, olha só o que eu posso fazer aqui. Imagina que eu pego, por exemplo, um expoente desse aqui, ó. Porque isso aqui vai rolar de 4 em 4, ó. Ele começa 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 à quarta. E retoma para o início, ó. Final 3, ó. O 3 elevado a 5 tem final 3. 3 elevado a 6, final 9. Então, vai gerando um padrão e isso vai acontecer de 4 em 4. Beleza? Então, vai ser o seguinte, preste atenção aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um padrão de resto, né? Um resto e o término do número. Ligado a quem? Ao expoente, tá? Presta bem atenção aqui para você entender o que eu vou fazer. Galera, se ele tem resto zero, tipo aqui, ó, eu pegasse, por exemplo, 3 à quarta, né? 3 elevado à quarta. Aí eu pego só o expoente, 4, por que eu vou dividir por 4? Expoente 4 dividido por 4. O final, o resultado é 1, mas o final, o resto é 0. Beleza? Então, se o resto é 0, o final do número é 1. Ó. Quando eu tiver 3 elevado a 8, eu vou pegar 8 dividido por 4, vai dar 2, final 0. O resto seria, o término seria 1. Quando o resto for 1, olha o que vai acontecer com o resultado. Se o resto é 1, por exemplo, se eu pego aqui 3, vamos supor aqui, ó, 3 elevado a 7, aí eu pego só o expoente. 7 dividido por 4, por que por 4? Porque gerou um padrão que vai rolando de 4 em 4. Se eu dividir isso aqui, vai dar 1 e vai ter resto 3, né? Então, toda vez que sobra, que o resto for 3, tá? For 1, aliás, o término vai ser quanto? O término vai ser 3. Pode olhar, ó. Esse bem aqui, o 3 elevado a 7. Beleza? O resto dele foi 3, aliás, desculpa aqui, eu terminei me equivocando aqui, tá? Se o término, vou apagar aqui para a gente recomeçar. Se o término é 1, o resto é 1, quando eu dividir der 1, por exemplo, 3 elevado a 9. Vamos pensar aqui, ó, 3 elevado a 9. Aí eu pego 9, divido por 4, vai dar 2 e sobrou 1. Beleza? Então, se o resto é 1, olha qual vai ser o final. 3 elevado a 9 tem final quanto, professor? 3 elevado a 9 vai ter final, como é de 4 em 4, vai ter final 3. Beleza? E assim por diante, galera. E assim por diante. Agora você imagina, quando o final for 2, eu vou ter o resto 9, o término 9. Quando eu tiver, por exemplo, o resto igual a 3, o final vai ser sempre 7.
Beleza? Então, o que eu posso fazer, então? Se eu tenho 3 elevado a 2022, eu vou pegar esse 2022, presta atenção aqui, ó. Eu vou pegar esse 2022 e vou dividir por 4. Aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20, zerou. Não dá, baixa isso aqui, dá 5. Vai sobrar quanto? 2. Gente, quando o final é 2, o término do número, não importa o tamanho do número, mas o último algarismo, certo? Mas o último algarismo aqui, ó, se o término, o resto é 2, olha aqui, ó. Se o resto é 2, o número vai terminar em quanto? Em 9. O último algarismo do resultado é 9. Tranquilo? Aí, professor, o que você vai fazer agora nesse outro aqui que o final, o expoente, a base é 2. Gente, gera-se o mesmo padrão, só fazer as continhas aí igual eu fiz no outro. Você vai perceber que se eu tenho um resto e um término, eu consigo matar a questão. Ó. Se o resto de um número com potência, não importa a potência, se o resto, quando eu dividir o expoente por 4, porque o 2 também vai rolar de 4 em 4, o término é 6. Se o resto é 1, o término do número vai ser 2. Se o resto é 2, o final dele é 4. Se o resto dele é 3, ele vai ter final 8. Tranquilo? Aí, professor, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou fazer o que está me pedindo aqui, ó, porque ele quer 2 elevado a 2022. Gente, 2022, se eu dividir também, vamos lá, ó, 2022 dividido por 4, porque é de 4 em 4, olha só o que vai acontecer. Aqui dá 5, dá 505 do mesmo jeito, certo? 505 vai ter resto o quê? Resto 2. Beleza? Se o resto é 2, ao término do número, ó, não importa que número é, o final dele vai terminar sempre em 4. Aí, galera, tudo bem, tá aí a continha pronta, agora vamos finalizar a questão. 3 elevado a 2022, eu não quero nem saber quem é o número, mas ele tem final 9. E 2 elevado a 2022, sem saber quem é o número, mas de uma coisa eu sei, que ele tem final 4. Aí eu armo uma continha de subtrair aqui, ó. 9 menos 4 é 5. Aí os outros algarismos não me interessam, porque a questão quer saber em relação a esse último, ó. Então, o meu resultado aí vai ser exatamente, queridos, ó, a letra A. Beleza? Vai ser exatamente a letra A.